Santo Deus, nós vimos diante de Ti no início desse sábado, o memorial da criação, e Te agradecemos por essas horas preciosas que temos agora, desde o início do mundo, para que possamos estudar quem Você é. Oramos para que, ao nos reunirmos sobre o Teu Espírito Santo essa noite, que o Senhor nos ajude a colocar de lado tudo que nós pensamos que sabemos e abordar esses estudos com uma compreensão solene do tempo que estamos vivendo. Vimos tantas coisas acontecerem durante a semana. Por favor, nos ajude a entender a seriedade do que estamos estudando, para não tomar isso como garantido. E que possamos estar unidos em nosso propósito e em nossa compreensão. Ora, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos, thank you to the person who suggested. Obrigada à pessoa que sugeriu que tivéssemos a data no quadro para cada aula, para que todas as fotos do quadro possam estar datadas. É minha culpa não termos feito isso, mas teria sido útil se tivéssemos feito isso desde o início, que o trabalho estivesse datado. Se eu não tiver a data no início de cada aula, se vocês puderem, por favor, me lembrar. Faremos isso consistentemente a partir de agora. Se você não tem certeza sobre alguma coisa que nós já discutimos numa aula e sentir que nós seguimos ou podemos não voltar a isso, ou por qualquer razão, por favor, comuniquem isso. Não quero que continuemos seguindo em frente enquanto vocês ainda tiverem pensamentos, perguntas ou comentários sobre alguma coisa que já discutimos. Eu não acho que seja muito útil seguir em frente. Mas também estamos fazendo, sem querer, um tipo de aprendizagem circular. Eu esqueço o termo exato para isso, mas estamos voltando a pontos que já abordamos antes, para construir sobre eles. E eu acho isso útil, mas não adianta construir sobre uma base que não faz sentido. Então nós podemos voltar atrás ao que já foi discutido. Eu tenho sentido uma sensação de frustração, porque eu sinto que existem fios soltos. Porque há coisas que eu queria dizer ou ler e elas são deixadas para trás porque chegamos a um ponto e estamos indo nessa direção e não queremos perder esse impulso. Fizemos isso quando estávamos discutindo o libertarianismo, depois a Trindade, depois também o novo ateísmo. E realmente precisávamos seguir esse impulso com o novo ateísmo e cobrir esse assunto, mas deixamos algumas reflexões sobre o libertarianismo para trás. Não chegamos a falar sobre os grupos de milícias e algumas delas são, creio eu, bastante úteis. Então eu estive pensando sobre isso durante a semana, como progredir, e antes de irmos mais longe na cultura, eu quero voltar atrás e repetir e ampliar ou rever algumas coisas que fizemos há meses atrás e estudá-lo novamente, mas numa direção ligeiramente diferente. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso daqui a um momento. Então eu deixei o trabalho no quadro aqui atrás, mas eu vou apagar um dos lados do quadro. Eu gosto muito do que nós fizemos em relação ao novo ateísmo e considerando um pouquinho que isso está um pouco vago, eu quero apagar por esse lado do quadro para termos um novo espaço para começar.
Há muitas coisas que aconteceram durante a última semana que são horríveis e que são negativas. Muita coisa para chorar. Mas me lembrei um pouco mais tarde que nunca mencionei a nossa eleição no último final de semana. Mas eu me perguntei se talvez alguém teria alguma ideia, alguma pergunta, um comentário sobre essa eleição e sobre o nosso novo governo. E eu queria falar sobre isso na semana passada e esqueci completamente. Então, enquanto eu estiver apagando, eu vou dar às pessoas tempo para pensar. Marie? Eu acho que é muito intrigante a forma como tudo isso se passou. E eu tenho me perguntado o que isso significa, porque parece estar indo em uma direção diferente da norma. Então eu estaria muito interessada em ouvir quais são seus pensamentos, anciã Tess. Pela norma, você quer dizer o balanço da direita, essa direita global? Sim. Eu acho que é uma característica da guerra cultural se a gente conseguir ver dessa forma, que existem dois lados, que existem vitórias e existem perdas. 2014 é um bom exemplo para isso. Eles deram às pessoas LGBT o casamento gay, que realmente foi construindo mais sobre liberdade do que igualdade, liberdade para casarem com quem eles quiserem, mas depois com o Hobby Lobby. Na verdade, não o Hobby Lobby, o outro. Qual é o outro que nós estávamos colocando no quadro? Alguém lembra? Marie, você lembra desse caso de tribunal, Ray? Será que você lembra? Da pastelaria? Sim, o da pastelaria. Eu me lembro da pastelaria, mas não me lembro do nome. Perdão. Isso serve. Com esse caso judicial, não se tratava de liberdade, mas de igualdade. Foi uma vitória para a liberdade, mas houve uma perda para a igualdade. E isso vai e vem. Mas o que você tinha em 2008, a eleição de Obama, você pensaria que a esquerda estava ganhando. A direita capitaliza isso e eles capitalizam com a eleição de Obama, onde eles jogam fora a ideia de que são eles que estão sob ameaça. A grande teoria da substituição é um exemplo, mas há muitos exemplos. Os grupos de milícias são mobilizados por volta de 2008, 2009, porque eles estão tirando partido dessa ideia de que eles são as vítimas. São eles que são ameaçados e não as mulheres e não as minorias. E nem sempre foi a esquerda a perder todas as lutas. Obama foi uma vitória. Mas, então, você vê a reação a isso. O casamento gay foi uma vitória, você vê a reação disso. E eu também fui uma vitória nessa última semana e vimos a reação a isso. Ela vai e vem, mas você pode ver a tendência geral. E o que ela faz cada vez mais é a esquerda ganha e aumenta a raiva, aumenta o medo. E a direita, algo mais que falta pegar, algo mais a ser usado para se retratar como ameaçado. E é por isso que eu penso que quando o Media Broadcast anunciou a legalização do casamento gay na Suíça, o que foi apenas no ano passado, com esse artigo anunciando a legalização do casamento gay na Suíça, nós também colocamos um aviso. E isso é bom, é uma boa notícia. Mas lembre-se de 2014, o que veio depois. E quando a mídia fez o seu segmento, eu gosto muito da Media Watch do ABC, mas o que eles fizeram diretamente após a eleição, o último pensamento que nos deixaram foi: agora temos alguns anos de observação da resistência. Eles não chamaram disso oposição, e eu pensei que essa era uma linguagem perspicaz. Não é o nosso governo e a oposição, é o nosso governo e a resistência. Então, há esperança. Eu apresentei a eleição porque é uma notícia melhor do que temos na maioria das coisas sobre as quais poderíamos falar para começar. Mas acho que para responder a sua pergunta, Marie, há vitórias e perdas durante toda essa guerra cultural.
Às vezes, porém, uma vitória pode ter consequências negativas sobre quão violentas as coisas se tornam no futuro. E será que isso faz sentido, Marie? Sim, absolutamente. Eu também tenho pensado nesse sentido. E acho que o Peter Dutton, mudando a sua abordagem e tentando pintar um rosto diferente para o partido é quase impossível. E eu acho que o que nós temos aprendido sobre cultura, ou sobre essa guerra cultural, mais do que sobre religião, é como um leopardo que não pode mudar as suas manchas. E eu acho que o Peter Dutton também não vai mudar. Daqui a 3 anos provavelmente será ainda mais interessante. Se você olhar para quem está ganhando as primárias e as eleições nos Estados Unidos nesse momento, eles não são necessariamente os candidatos de Donald Trump. As pessoas querem aqueles que não são necessariamente melhores do que os candidatos que ele recomenda, mas aqueles que o pintam em um quadro mais bonito. Eles colocam essa mesma ideologia da teoria de conspiração da direita, mas alguns dos candidatos que Donald Trump não está endossando são tão ruins, mas eles estão colocando isso em um cenário mais agradável e as pessoas estão votando neles. Eu concordo com você, só colocar a mesma coisa em um quadro dourado, isso não faz com que seja melhor. O Scott Morrison, ele foi ingênuo ao pensar que podia se comportar e falar da maneira como falava, especialmente com as mulheres, mas também com outras comunidades. Ele ainda estaria falando a uma base que não teria nenhuma consequência negativa para isso. Brody. Eu penso que muitas vezes estamos um passo atrás nos Estados Unidos, dos Estados Unidos aqui na Austrália, porque há semelhanças nessa eleição. A primeira é que o povo reagiu a um estilo autocrático de liderança, como você mencionou, o Scott Morrison, que tinha um estilo muito da direita que realmente imitava o Donald Trump de alguma forma. E outra semelhança é que esse nosso novo governo realmente fez concessões em relação, até a eleição. E nós vemos isso com a resposta ao projeto da lei sobre discriminação religiosa. Então, tal como nós esperávamos ver essa concessão com o Partido Democrata nos Estados Unidos, nós vemos isso aqui. E outra semelhança é que lhes foi entregue um balde que eles não podem consertar. Então, eles estão fugindo de uma situação quebrada. Mas uma das principais diferenças, talvez com o nosso Partido Trabalhista, esse novo governo não é realmente de esquerda, é mais centrista. Então, não temos um verdadeiro Partido Democrata. Se você também pensar no mainstream, não. E é por isso que eu votei nos verdes e nos greens. E eu sei que alguns de vocês estavam falando sobre isso. Quando olharam para a posição deles em relação ao gênero, foi a melhor opção. Os greens primeiro e trabalhistas segundo foi a posição que eu tomei. Eles não são um partido de esquerda, eles são obviamente melhores do que estava sendo oferecido. E acho que Biden e os democratas adotaram uma abordagem semelhante para ganhar as eleições também. Mas acho que o Biden não tentou necessariamente renegar a esquerda. Com a energia que os albaneses estavam tentando se distanciar da ala esquerda. Sim, isso são pontos positivos. James? Não sei se alguém sabe disso, mas desde que estudei o mandato das Sete Montanhas, Scott Morrison é na verdade uma parte desse movimento. Ele é um dos membros e existem outros que na verdade também fazem parte desse mandato das Sete Montanhas.
Ok, eu não sabia do seu envolvimento assim tão próximo. Eu sei que ele falou no domingo de manhã, no palco da Hillsong, depois de ter perdido a eleição, falando de como todos os políticos, todos naquele papel, são chamados por Deus. Definitivamente, ele uniu a igreja e Estado de certa forma, e ele disse que só estava nesse papel porque Deus quis e isso foi obra de Deus. Não se torna difícil imaginar que ele tivesse simpatias nesse sentido. Acho que qualquer um que leve seu pastor num avião para encontrar Donald Trump é alguém com quem se preocupar um pouco quando se aproxima a lei dominical. E eu estaria interessada em saber o que você está olhando ali. É interessante, a ideologia dele, infelizmente, não desapareceu. Nós sabemos disso. Então, obrigada a todos aqueles que quiseram contribuir com isso. Tem sido uma eleição interessante e veremos o que vai acontecer. Porém, é bom ver algumas das mudanças. Eu acho que particularmente é agradável ver o Penny Wong representando a Austrália internacionalmente em vez do que temos visto nos últimos anos. Então, eu quero voltar e juntar alguns fios que deixamos para trás. Eu vou ilustrar um pouco um plano. Há 2 pontos-chave que eu queria que fizéssemos nessas aulas. Um deles nós já conseguimos, já temos, onde dissemos que não é igreja-estado, não pode ser, porque nós estamos em um mundo pós-cristão e o teste é global, mas dentro dos Estados Unidos em si, isso não é igreja-estado. Isso não é uma explicação suficiente quando se trata de gênero. O gênero é o original, o mais profundo. E no Éden, ele não se inseriu na religião. Ele se enraizou na cultura, em todas as culturas, e se espalhou de lá para cá, universalmente. E é a cultura que está na raiz, no centro do problema. Nós podemos mudar nossos óculos, podemos mudar nossa tonalidade de como a misoginia ela é praticada, mas a ideologia central é sempre a mesma porque não está nos óculos, está nos olhos. Nós vamos voltar a isso para discutir a cultura quando chegarmos ao nosso segundo ponto principal. Mas se nós voltássemos atrás, nós começamos com 1888 e não estou interessada nisso agora porque não faz parte do que estamos vendo atualmente, não faz parte desse tema. Mas se nós olhássemos para o início e amarrássemos algumas pontas soltas, alguém fez a pergunta como peneirar a esquerda. E eu disse que se quisermos saber o que há de errado com a esquerda, temos que saber o que há de errado na direita. E a diferença entre a ala da direita e a esquerda. Então, fiz uma revisão dos passos que demos algumas vezes e assim não perdemos o contato com cada passo que demos nessa jornada. Mas eu simplifiquei demais essa parte. Nós não nos movemos imediatamente da esquerda para a direita. Em vez disso, passamos pelo menos uma aula. Eu acho que foi apenas uma aula olhando para a esquerda. Na verdade, nós demoramos a olhar para a esquerda, não só a esquerda, mas a extrema esquerda. E dissemos que se há um problema e algo que precisamos peneirar, vamos para a extrema esquerda e ver com o que isso se parece. Como é esse mundo? Em que eles acreditam? O que eles dizem? E é isso que eu quero que a gente veja hoje. Quero que a gente possa repetir e ampliar o que nós fizemos com a extrema esquerda. Então, eu vou perguntar a qualquer um daqui a pouco. Talvez eu coloque um ponto aqui na conversa para eu não perder o contato com o que estávamos fazendo com perguntas e comentários. Eu vou pedir às pessoas daqui a pouco para nos dizer o que elas lembram dessa aula em que discutimos a extrema esquerda. E depois vamos fazer a revisão disso ainda hoje.
Então, se nós temos um espectro político, e nós dissermos que esse é o centro, e essa é a ala da direita e essa é da esquerda, alguém perguntou, como é que se peneira a ala da esquerda? Então, alguns já devem ter notado que quando compartilho artigos ou fontes, quando cito, eu nunca compartilhei e nunca citei o Democracy Now, que é Democracia Agora. E há uma razão para isso. Quando eu peneiro, eu leio ou escuto o Democracy Now! E já vi tanto lá dentro para peneirar que não considero mais que vale a pena nem mesmo observá-lo. Muito menos o perigo de compartilhá-lo e de ter muitas pessoas imbuídas do que erram. Então, eu estou peneirando muito à esquerda, artigos individuais, mas também fontes inteiras que eu não considero que vale a pena seguir, especialmente se forem vídeos ou se forem artigos de opinião. Não apenas vídeos, mas também notícias como essas ou painéis de discussão. Isso torna ainda mais difícil de peneirar. Mas o Democracy Now! É um dos que praticamente já peneiramos inteiramente de qualquer coisa que eu assisto ou compartilho. E há razões para isso. Podemos até chegar a algumas dessas razões hoje, mas alguém perguntou, como é que você faz isso? E eu disse, simplificando demais, vamos olhar para a direita. Qual a diferença entre a direita e a esquerda? Dissemos que a direita era liberdade sobre igualdade e a esquerda era igualdade sobre liberdade. Mas você precisa ser uma democracia funcional para ter isso. Caso contrário, fica mais complicado, porque, por exemplo, como a China, eles não têm realmente nenhuma das duas. Mas a igualdade é certamente o que é o objetivo final. E em um país que é para ser uma democracia, que é para ter igualdade, você ainda pode ter uma certa liberdade em um regime autoritário se você for um certo tipo de indivíduo. Mas a igualdade, ela não é permitida. Então, nós fomos para a direita, olhamos para a direita e vimos o Max, ou a Trindade. E havia três coisas que nós vimos aqui. Nós vimos o libertarianismo, e fomos bem longe nessa jornada, mas a gente não completou. E eu quero amarrar esses fios soltos antes de irmos mais longe. Depois nós olhamos para o ateísmo. Dissemos sobre tudo o que eu quero dizer, mas acho que é algo que vai precisar ser revisto, porque é muito difícil mudar nossos cérebros adventistas que querem ver tudo através de uma igreja, tudo através de religião. E isso tem sido tão difícil para nós que, mesmo que no momento eu não tenha muito a acrescentar a isso, acho que vai ser algo que vai precisar ser repetido e repetido, porque é aqui que podemos fazer um ponto tão forte que isso é cultural, que estamos lidando com algo cultural. E na semana passada acrescentamos a esse argumento mostrando a posição de Dawkins sobre os sinos da catedral na Europa. E a sua suposta animosidade em relação à religião, seu ódio ao cristianismo e ainda seu amor pelo ocidente judeu cristão. Alguém pode amar o ocidente judeu cristão e odiar Deus e o cristianismo. Isso é possível. Parece possível, mas é possível ter isso, porque o conceito de um ocidente cristão judaico está mais enraizado na cultura do que na religião. Então, podemos aprender muito com o ateísmo e ele precisa ser repetido. Então, nós temos, e eu vou desenhar aqui uma bolha em torno disso, os direitos dos homens. E o que está sobre os direitos dos homens? Temos 3 pontos. Eu coloquei uma bolha em torno deste,
porque na trajetória que estamos seguindo com essas aulas, eu não vejo uma maneira de introduzir isso mais facilmente nas aulas, como parte daquilo que nós já estamos discutindo. Então, em algum momento no futuro próximo, teremos uma só aula, provavelmente não essa sexta-noite, mas talvez um sábado à tarde, e em algum outro momento teremos uma aula autônoma apenas para isso. Como se relaciona com a repetição da história. Claro, isso sendo a história millerita e discussões sobre suicídio e a saúde mental dos homens. Agora, para ter um dos argumentos principais que as pessoas usam dentro desse movimento para fazer argumentos de ativistas dos direitos dos homens, há muitos deles, mas esses parecem surgir com bastante frequência e creio que é necessário combatê-los para mostrar como é fácil tirar um pouquinho da informação. Embora algo possa parecer bom ou soar bom, o final de um julgamento essa semana mostrou o resultado disso. O resultado dessa simpatia de nos enganarmos com quem é o perpetrador e quem é a vítima. E há muito disso nesse movimento, como eu já afirmei, tem que ser abordado, mas eu acredito que será uma aula autônoma e não fazendo parte dessa aula. Então, precisamos voltar a estudar o assunto em relação à esquerda. Então, nós vamos voltar para esse ensino circular e voltar para a esquerda, o que nós estamos revendo novamente hoje, para entender como peneirar isso. E enquanto estamos fazendo isso, precisamos ter em mente a cultura. Então, eu espero que isso faça um pouco mais de sentido, que temos mais um plano do que vamos fazer. Será que isso faz sentido para todos? Alguém está confuso? Ótimo. Eu vejo algumas pessoas acenando felizes. Então, eu quero amarrar algumas pontas soltas e rever o que nós fizemos alguns meses atrás com a extrema esquerda. Eu já dei algum tempo em relação a falar sobre isso. Se alguém revisou suas anotações ou tem uma memória melhor do que a minha, alguém se lembra do que nós dissemos sobre a extrema esquerda? Na verdade, um outro ponto antes de começarmos. Enquanto estamos fazendo isso essa semana ou na próxima semana, eu creio que não vai demorar mais de 2 semanas para rever a esquerda e também acabar o libertarianismo. Enquanto nós estamos fazendo isso para nos preparar para lidar com a cultura e para nos preparar para lidar com as questões da esquerda, há alguns artigos-chave. Eu poderia apenas inundar as pessoas com uma dúzia de artigos por semana e esperar que todos os peneirassem e encontrassem o ponto ou parágrafo específico que seja útil. Mas eu não acho que isso seja um bom uso do tempo de ninguém. Especialmente quando tantas pessoas estão mesmo assistindo a essas aulas, não estão lendo o Media Broadcast. E não entendo o objetivo do que as pessoas estão fazendo. Se elas estão estudando 2 fontes de informação nessas aulas e depois vão e veem bobagens durante a semana. E digo isso de forma branda. Isso está derrotando o propósito. Mas não estão inundando de artigos por uma razão. Há alguns artigos muito importantes que são como o artigo da Vox, os que devem ser lidos. Então, eles devem ser relidos. Deve ser copiado e colado, sublinhado e destacado para que os pontos não sejam perdidos. Nós já olhamos para esse artigo da Vox e eu tenho cerca de 3 ou 4 outros que nos ajudarão a nos preparar quando chegarmos a esse ponto. Fazendo nossos argumentos finais para a posição que profeticamente deveríamos ter como movimento. E em preparação para isso, eu vou
começar por compartilhar esses artigos e pedir às pessoas que os leiam e os releiam. Então, voltando para a esquerda, o que nós estamos fazendo hoje, alguém se lembra de quando fizemos isso? Nós fomos logo para aqui, para a extrema esquerda. O que nós vamos encontrar? Será que encontraremos as pessoas mais progressistas do planeta? Encontraremos as pessoas que acreditam na igualdade absoluta? O que nós vamos encontrar? E introduzimos uma fonte de jornalismo, se é que podemos chamar assim, um jornalista em particular e depois um casal de pessoas que trabalham para ele. Não um casal de pessoas, mas algumas pessoas que trabalham para ele. Brandon, você se lembra? Eu acredito que tenha sido o Max Blumenthal. Eu acho que você tem um Max de um lado e um Max do outro, certo? Sim, essa é uma boa forma de relembrar. Eu não tinha pensado nisso. Não tenho certeza de quanta ajuda eu estarei dando para avançar agora, mas eu me lembro do seu nome. Lembro-me que sua crença acabou concordando com a extrema-direita e eu não consigo lembrar especificamente o que era isso. Eu não consigo me lembrar quais eram os tópicos, mas em resumo ele estava de acordo com os da extrema-direita e eu não consigo me lembrar quais eles eram. Tudo bem, nós vamos revisar isso de qualquer forma. Você nos deu o Max Blumenthal? Josephine? Eu tinha o mesmo nome que o Brandon. Eu sei que ele disse que deveria estar o mais na esquerda possível, mas muitas de suas ideias são apoiadas pelas pessoas da extrema direita. E eles estão colocando por falta de uma forma melhor de essa é que escolhi para expressar o que eu me lembro sobre eles. Acho que há uma outra que seria o Norton. Alguém nessa mesma área? Será que é o Ben Norton? Sim, eu me lembro disso. Existe uma terceira pessoa que eu não consigo lembrar. Se outra pessoa quiser tentar. Obrigada, Josephine. Catherine? Creio que falamos um pouco das suas ideias sobre política externa e intervenções americanas. E essa é uma área onde a extrema esquerda estava encontrando algum terreno em comum com a direita. Eu não consigo lembrar de muitas especificidades, mas eu lembro de coisas como a Palestina. Sim, não quero nos deixar com a ideia de que a extrema esquerda e a extrema direita são a mesma coisa. Nós não vamos necessariamente chegar a uma explicação hoje, uma explicação completa do porquê que eles são do jeito que são, porque que a extrema esquerda tem a disposição de ter esses pontos de vista que eles têm, porque eu acho que a resposta para isso é melhor construída sobre uma fundação, um fundamento mais forte do que eu apenas a declaro. Então, eu não quero dar necessariamente uma explicação completa em minhas palavras do que eles são de o jeito que são. Eu diria que, assim como a ala esquerda é igualdade sobre liberdade e a ala direita é liberdade sobre igualdade, que mesmo essa extrema esquerda vem de uma plataforma completamente oposta.
Marie? É possível que tenham sido os pontos de vista libertários que os ligaram à direita e algumas das suas filosofias? Eu não acredito que sim. É um pensamento interessante, que é uma das últimas coisas que eu olhei, embora eu não tenha investigado ao máximo. Algumas das suas posições sobre vacinas e sobre os lockdowns. Mas eu acho que o ponto é que eles se unem com a direita não é tanto o libertarianismo. Se não houver mais perguntas, eu poderia entrar na revisão para que eu faça algumas observações ao invés de só dizer aquilo que eu penso. Então, a página da web que eles têm, a fonte que funciona o Max Blumenthal é chamada de zona cinza. E essa é a extrema esquerda. E eu vou ilustrar isso daqui a pouco. Foi fundada como um blog em dezembro de 2015 por Max Blumenthal. E eu vou listar alguns dos indivíduos-chave. O Max Blumenthal, você já nos deu esse nome. E Josephine, você também falou de Ben Norton. E há um casal que vamos acrescentar aí, alguns mais que estão envolvidos no projeto dessa zona cinza. E há outros como o Grey Zone, que é a zona cinza na extrema esquerda. E os problemas que vamos ver ilustrados ali são prolíficos através da esquerda e particularmente através de algumas fontes. E é por isso que eu disse que eu não os observo. Você pode ver isso, mas nós vamos como se fôssemos o Roy Hollander. Vamos direto para onde ele está em sua forma mais pura e horrível. Então, se você olhasse para trás, você o veria difundindo através de outras fontes também. E eu vou começar por vê-lo em sua forma mais pura, que é realmente a zona cinzenta. O Matt Blumenthal tinha o seu pai, o Sidney Blumenthal, que também era um jornalista. E ele era, creio eu, um ajudante de Bill Clinton. Ele era bastante conhecido pelos Clintons, mas o seu jornalismo sempre foi um pouco problemático e se tornou cada vez mais problemático com o tempo. O filho, infelizmente, é como o pai, mas se você olhasse para o pai, também muito à esquerda, e também uma série de problemas com o seu jornalismo e a sua ética. Então, essa zona cinza ela foi fundada como um blog em dezembro de 2015 pelo Max Blumenthal. O blog foi gerido na Alternet, que também é um site de extrema esquerda. Não é tão longe quanto a zona cinza, mas ainda está muito longe. O Alternet aceitou essa zona cinza como um blog de 2015 a 2018. E em 2018, o Grey Zone se tornou completamente independente. Seu conteúdo de notícias é geralmente considerado marginal, com seu conteúdo ideologicamente centrado em torno do seu desejo do site de um mundo multipolar. Se você for para a extrema-direita, nós já falamos sobre isso antes, para que ordem mundial eles estão olhando? Por exemplo, o George Bush Sr., o que ele estava procurando? Josephine. Será que é uma nova ordem mundial? É isso que eles estão procurando? E qual é a definição de George Bush Senior
da nova ordem mundial. Perdão, eu não consigo me lembrar. Talvez eu volte para você, Catherine. Os Estados Unidos estão no topo? Sim, e o que você chama isso? Unipolar. Sim, os Estados Unidos no topo nessa posição unipolar. Esse é o George Bush Sr., aquele é o Reagan, e essa é a direita, procurando esse mundo unipolar. Ray, era isso que você ia dizer? Então, essa zona cinza, ela é muito à esquerda. E o que eles não estão apenas discutindo de uma forma jornalística, mas o que eles estão pela qual eles estão realmente lutando, porque eles são bastante ativistas, o que eles estão lutando é por um mundo multipolar. Porque eles querem esse mundo multipolar. Mais uma vez eu vou tentar vendê-lo e vou tentar dizer como isso não soa bem, e depois vou perguntar se você gosta ou não disso, e depois vou deitar tudo abaixo se você me deixar. Eles não são todos sobre o mundo multipolar. Essa é uma filosofia central deles, que significa que não há grandes Estados Unidos entrando e conduzindo em mudanças de regime. Nenhuma grande interferência na ingerência dos Estados Unidos nas relações exteriores, porque ele se opõe a todo esse imperialismo ocidental. Ele se opõe completamente à intervenção estrangeira dos Estados Unidos, como as guerras no Iraque, no Afeganistão, mas também outras formas de intervenção estrangeira, incluindo a condução das campanhas de influência estrangeira. E eles consideram que os Estados Unidos, responsáveis pelas suas concessões, pela sua hipocrisia e pela sua política externa. Será que isso soa bem? O mundo multipolar que responsabiliza os Estados Unidos e o Ocidente pelo imperialismo e pelo colonialismo? Será que eu consegui vender isso? Eu escolhi Molly da última vez que eu quis vender algo. Não sei se ele está online agora. Molly, será que isso soa bem? Estou vendo você. Molly? Talvez eu está com algum probleminha. Tudo bem. Brandon, será que isso soa bem? Apenas essa imagem. Não estou querendo que você tem que se comprometer pelo que você não sabe ou você não se lembra. Me parece razoável, mas eu vejo alguns problemas. Que problemas você vê? Bom, se não houver intervenção de algum país democrata, a opressão dos seres humanos, ela continuará e ela ficará pior. Tem que haver um cheque em algum lugar. A opressão de quem e por quem, de modo geral? Creio que com regimes autoritários, que eles geralmente oprimem as mulheres mais do que ninguém. Então, é preciso controlar esses regimes autoritários globalmente para proteger os mais vulneráveis ou as mulheres e outras minorias. Então, você é a favor da mudança de regime? O que você faz se estamos em 2001 e você se importa com as mulheres e o Talibã governa o Afeganistão? Você consegue ver o problema? Sim, e acho que vou entregar isso a outra pessoa. Eu consigo ver os desafios de Barack Obama quando se enfrenta situações como essa.
é muito complicado. Mas no final das contas, você ainda tem pessoas, seres humanos, sendo perseguidos. E você não pode simplesmente ficar parado. Há muito tempo que eu sabia que o movimento tinha um problema, e essas aulas são eu desabafando após alguns anos sendo amordaçada pela Covid. Mas eu tenho rastreado os problemas do movimento dentro da esquerda e não penderarem por um longo tempo. E em nenhum momento isso se destacou mais claramente para mim. Os membros do perigoso caminho estavam no caminho até que os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão. E eu vivi indivíduos responderem ao fim da guerra do Afeganistão e eu pensei, estamos em apuros como movimento. Estamos chegando ao âmago do porquê disso. E faz quase um ano que o ancião Parminder e eu divulgamos no Media Broadcast uma declaração que foi acusatória e incomodou muita gente. Foi uma arma contra nós quando dissemos o que as pessoas do movimento estão pensando. E esse foi um momento de pânico para mim. Porque, tal como você disse, você se retira e você já começa a ver um problema com aquele argumento de esquerda. O que você faz com alguns desses regimes? Mas, se você for especialmente para a extrema esquerda, a intervenção americana, o regime muda. Não é só a hipocrisia, mas é o colonialismo e o imperialismo. E depois eles fazem a comparação e é isso que nós fizemos com o movimento e dizemos, os Estados Unidos não são melhor. Mas será? Devemos comparar ou devemos comparar e contrastar? Será que não existe um contraste por alguma razão? Então, essas são as perguntas difíceis que temos que discutir quando entramos na questão da esquerda. Hoje nós não teremos todas as respostas, mas nós estamos voltando. E isso é algo que nós vamos ter que tratar com cuidado, porque muitos membros estão num caminho errado da esquerda, porque eles estão assistindo isso, não estão lendo o Media Broadcast. E quando eu digo que as pessoas estão por conta própria, eu sei quais são as fontes que elas estão ouvindo. E eles nem eles mesmos entendem o quanto isso se tornou problemático. Mas isso é ter se tornado um problema há muito tempo. E eu estou animada para lidar com algumas dessas coisas e eu espero que as pessoas estejam dispostas a mudar algumas das suas ideias, tal como fizeram em 2018. Catherine, eu acho que a sua mão estava levantada no meio da nossa discussão. Sim, foi mais cedo, foi antes do Brandon falar. Tal como eu disse, eu ia dizer algo. Essa ideia de ficar parado, ou essa ideia dos Estados Unidos ficarem parados enquanto ocorrem abusos em outras nações, isso é como um problema simplesmente não ajudar. E o outro comentário que eu queria fazer é que essa filosofia ela me faz lembrar durante a era milerita, com as questões da escravidão, os estados do sul queriam ter seus direitos estatais e não queriam nenhuma intervenção. Eles queriam ter um país multipolar. E isso não estava certo naquele período de tempo. Então parece que isso é a mesma coisa, mas numa escala maior. Quanto mais eu olho para trás, mais dá para ver que é tão parecido com o de hoje em alguns aspectos. E essa é a nossa história alfa. A história alfa do papado são as guerras mundiais. Também há muito dessa mentalidade que vale a pena explorar para ajudar a entender o hoje. Obrigado, Catherine. Eu quero compartilhar a minha tela só para fazer alguns pontos. Isso é do Democracy Now!, Democracia Agora.
não é da zona cinzenta, que é o Gray Zone. E você consegue ver porque que eles se sentem na direita, no gráfico da esquerda. E eu vou falar mais disso no final. Hoje eu estou um pouquinho devagar. Então, essa é o The Gray Zone, que é a zona cinza. I will take you to their website. Só para provar esse ponto, para que vocês possam ver, e eu vou levá-los para o site deles. This is the Grey Zone Então, esse é o The Gray Zone, notícias independentes e jornalismo de investigação sobre o Império. Então, você pode ver que eles estão visando particularmente o foco das suas notícias e do seu jornalismo tem a ver com o Império, o imperialismo. E isso no contexto dos Estados Unidos, onde eles estão muito concentrados na necessidade de um mundo multipolar e de que os Estados Unidos se afastem. Se eu for mais para baixo, ele vai falar de Max Blumenthal, que é o fundador e editor-chefe da redação, onde o Ben Norton, editor assistente e repórter e produtor de vídeo, e outros dois nomes que eu queria incluir, que é o Aaron Maté e a Anya Perempel. E os dois vão vir à tona. Então, eu os adicionei ao nosso quadro. Essa é a zona cinza. Eles apoiam o mundo multipolar e se opõem ao imperialismo americano. Eles se opõem à construção do império, que é o que eles veem como o colonialismo moderno e a interferência dos Estados Unidos nas relações exteriores. Eles apoiam esse mundo multipolar, eles também apoiam a Síria, o regime de Bashar Assad, e provavelmente o foco da sua atenção, mais do que qualquer outra coisa nos últimos anos, tem sido a defesa do regime de Assad, onde eles apoiam o regime de Maduro na Venezuela, eles apoiam Vladimir Putin em tudo, e inclusive na atual guerra da Ucrânia. E para retirar sobre a atual invasão da Ucrânia, eles apoiaram Vladimir Putin e a Rússia. E quando se trata do genocídio da população uigure, da população minoritária muçulmana na China, eles apoiam a China e o governo do Estado. E eles apoiam também o regime da China, da Rússia, da Venezuela e da Síria. Então, eles apoiam assim o mundo multipolar e se opõem à intervenção estrangeira dos Estados Unidos. São alguns deles, mas os principais que a gente ouve nas notícias. Eu vou citar. Nessa linha, o site apoiou o governo de Assad na Síria, publicando conteúdo negando que o governo sírio usou armas químicas contra civis durante a Guerra Civil Síria. Eles mantêm uma linha editorial pró-Kremlin. O site publicou propaganda pró-russa durante a invasão russa da Ucrânia, incluindo a afirmação desmascarada de que os combatentes ucranianos estavam usando civis como escudos humanos. A Nirma Jelassik, escrevendo no Index, descreve a zona cinza ou Grey Zone como um outlet online do Kremlin conectado que impulsiona teorias de conspiração pró-russas e a negação de genocídio. Em março de 2020, a versão inglesa da Wikipédia depreciou formalmente o uso da zona cinza como fonte de fatos e seus artigos. Então, se alguém quiser atualizar uma página do Wikipedia em inglês, não está autorizado a usar essa zona cinza, que é o Grey Zone, porque o inglês, como a Wikipedia, reconheceu que eles não são confiáveis ao ponto de não poderem ser usados como uma fonte. Eu quero compartilhar um pouco mais a minha tela. Uma das principais bases do que eles estão dizendo é que é tudo imperialismo ocidental. Os Estados Unidos estragaram esse mundo até esse ponto. E tudo novo continua sendo os Estados Unidos, o Ocidente se intrometendo, interferindo.
part of that they believe occurred in Parte disso eles acreditam que ocorreu em 2014, Ukrainian quando eles tiveram a Revolução Ucraniana de 2014. CIA or Eles acreditam que essa Ukrainian teachers. foi orquestrado pela CIA dos Estados Unidos, que é também o que o Kremlin ensina, que eles acreditam que Zelensky é um neonazista nacionalista, A lot of it is couched branco e de extrema direita. in such complicated language, and they bring Muito dele é redigido em uma linguagem tão complicada e eles trazem para ele defesas e argumentos que se tornam um pouco difíceis de serem desmascarados. Nazism in portions of the Ukrainian. Há uma verdade no fato de que há um problema com o nazismo em partes do exército ucraniano. E da mesma forma, quando a gente olha para Navalny, If you didn't have to Navalny não é uma personagem muito boa. Se você tivesse que compará-lo a Vladimir Putin. Se você tiver que comparar a Vladimir Putin, então sim, você iria querer que a Marinha o deixasse sair e você queria que ele derrubasse Putin. Se não houvesse Putin e eles tivessem uma democracia, você então iria querer que Navalny estivesse no poder. Algumas dessas questões, mas a forma como eles utilizam, se amplificam e acrescentam, as torcem fora do contexto e no final eles têm uma visão de mundo completamente incorreta. have trained and empowered Então eu vou compartilhar novamente a tela e incluir um pouco do que eles dizem e o que eles fazem. Isso aqui é o Twitter deles, a Zona Cinza, as agências americanas que treinaram e capacitaram nazistas e ultranacionalistas no país e no exterior para combater os russos na Ucrânia. O programa segue o plano estabelecido pelas agências de inteligência ocidentais no Afeganistão e na Síria. E o que eles estão dizendo que no Afeganistão e na Síria, os Estados Unidos treinaram e mobilizaram nazistas e fascistas para se oporem aos governos completamente legítimos que já tinham. we've listed some of the main ones, but Listamos alguns dos principais, mas também quando se trata de Nicarágua, de 2018 a 2020, protests em andamento, houve também protestos against the Nicaraguan government, contra o governo hundreds nicaraguense. and the Grey Zone said this was a justified response. O governo matou centenas e feriu milhares e a Zona Cinza disse que essa foi uma resposta justificada. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos documentou em detalhes os assassinatos, torturas e ameaças feitas pelo governo contra manifestantes. Mas a Zona Cinza disse que essa foi uma resposta justificada. Eles celebraram Daniel Ortega e pagaram o governo nicaraguarense, afirmando que o movimento de protesto não era legítimo, mas parte de uma conspiração internacional They see liderada pelo Ocidente. US imperialism created Mais uma vez, para eles, o grande demônio, o grande vilão é o Ocidente, são os Estados Unidos. Isso é o que eles veem como o imperialismo ocidental americano criando um mundo unipolar. some of their sources. Então, nós analisamos algumas das suas fontes Show you Max Blumenthal because he might come up e eu quero compartilhar e mostrar o Max Blumenthal, someone brought on as a panelist in porque ele pode vir à tona e quando você vê alguém trazido como ele até esse ponto numa discussão, you might see vamos ver se isso funciona. Blumenthal. His face was familiar. Esse aqui é o Max Blumenthal, o rosto dele já me era familiar e acredito que já ouvi antes em algumas publicações. Então esse é o Max Blumenthal, Founder of the Grey Zone. o fundador da Zona Cinza, Grey Zone. So to share their views, Então, para compartilhar os seus pontos de vista, eles também se uniram a uma série de outras pessoas, o Paul Antonopoulos, Southfront, que criou o site da Frente Sul. Agora existe um site nazista chamado Frente Tempestade e o Southfront Paul Antonopoulos nomeou o seu site Frente Sul para poder espelhar, para atrair a mesma multidão que um site nazista. E quando as pessoas entraram na Frente Tempestade, o site nazista, eles encontraram o Paul Antonopoulos como um membro ativo desse lado. Então tem alguém que está atuando, falando em uma página web nazista. Antonopoulos disse: I think a white Australia is pretty much penso na Austrália branca há muito tempo, com o influxo de chineses, coreanos e sudaneses.
Acredito que todos os brancos deveriam migrar para Vitória e Tasmania, deixar os imigrantes em outros estados se matarem uns aos outros, ter uma overdose, estuprarem uns aos outros, etc. Não me façam começar com os judeus. Então, o Paul Antonopoulos, isso foi o que ele disse na Frente Tempestade. Ele criou seu próprio site modelado a partir dele, chamado Frente Sul, e foi desativado. E quando foi fechado, Max Blumenthal disse que o fechamento deste site foi um ataque coordenado a sites em inglês conhecidos por defenderem o governo sírio e apresentarem sua perspectiva. Paul Antonopoulos, essencialmente um nazista, também apoiou o governo sírio de Assad. E quando ele é fechado por criar essencialmente o site nazista, o Max Blumenthal o defende e diz que isso é uma conspiração. É uma derrubada de todos aqueles que apoiavam Assad. É parte desse disfarce ocidental. E essa é uma das pessoas que celebra e apoia. Ambos apoiaram um ao outro, dizendo que o Assad nunca usou armas químicas. Esse é o apoio da CIA para usar tentativas de mudança de regime. Max Blumenthal escreveu um livro chamado O Manejamento, a Administração da Savageria, que é essencialmente um livro que culpa o imperialismo dos Estados Unidos e a maquinaria da guerra pela guerra na Síria. E uma das suas fontes para este livro trabalha para a AfD, que é uma alternativa anti-imigração de extrema-direita para o partido alemão. E ela equiparou a asfixia de George Floyd com as sanções dos Estados Unidos que visam Assad na Síria. Eu disse como se George Floyd tivesse sido sufocado por um joelho no pescoço. Então, as sanções dos Estados Unidos em ação. Algum comentário até agora? Isso está trazendo de volta à memória. Há um pouco mais de informação, mas isso é o que discutimos antes quando fomos para a extrema esquerda. Você pode ver como eles estão começando a partir de uma plataforma diferente. Não se trata de comemorar os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são os heróis aqui. Os Estados Unidos são o vilão. Mas você tem o Tucker Carlson defendendo a Rússia e Putin, e depois o Max Blumenthal defendendo a Rússia e Putin. E isso é o que muitos de vocês estavam dizendo antes. Vocês os veem juntos. Vocês veem a extrema-direita e a extrema-esquerda. Mas eu quero que vejamos como eles estão começando de uma plataforma oposta. Uma posição oposta dos Estados Unidos. Uma posição oposta sobre a intervenção estrangeira. Anya Parampil já foi nesse programa 4 vezes do Tucker Carlson. E por que ele gosta de recebê-la? As opiniões elas se unem. Seus pontos de vista sobre o quê? Imigração e Hillary Clinton. O Ben Norton foi particularmente duro em apoiar a China ao apresentar a visão de que o genocídio de Uigur é uma teoria de conspiração racista cuidadosamente orquestrada para tentar impedir que a China se levante e conquiste o lugar dos Estados Unidos no mundo, que é parte dos esforços racistas dos Estados Unidos para denegrir e reprimir a China. Ao fazer isso, ele tomou então a posição, ou toda essa publicação, de que o genocídio uigur não aconteceu. Eles não negam que a China tenha colocado uma certa quantidade da população minoritária uigur em campos de trabalho, mas ele compartilhou os pontos de vista e fez um tweet e endossou os pontos de vista de uma supremacia chinesa, Han, para o genocídio, que é a principal cultura chinesa. Essa supremacista Han disse: a China não está escravizando os uigur nos campos de trabalho. Essa é uma ação afirmativa do governo. A ação afirmativa é uma coisa boa. Eles estão deliberadamente não empregando trabalhadores, a população chinesa dominante,
mas conduzindo uma ação afirmativa contratando os trabalhadores muçulmanos, preguiçosos, entre aspas, improdutivos, às custas da população majoritária. Então, eles estão pintando isso como uma ação formativa, algo positivo. Então, outra citação da mesma fonte. O turco é o eterno inimigo da linhagem genética Han, e a guerra racial não é apenas uma inevitabilidade histórica, mas biológica, que serve tanto para fins eugênicos quanto pró-sociais. Bastante positivo sobre a guerra racial. Os Han são considerados a verdadeira linhagem genética, os verdadeiros chineses. E também lemos uma citação sua sobre as jornalistas femininas chinesas. E eu disse que o povo ocidental só quer ouvir mulheres jornalistas chinesas porque os judeus, que são os que tomam todas as decisões de contratação no Ocidente, aparentemente preferem mulheres chinesas bem jovens como jornalistas. Essas mulheres chinesas que estão explorando sua ideologia de bloomer dessas judias. E essas mulheres chinesas nem terão filhos, o que faz seus pais chineses chorarem. E essas mulheres chinesas estão sendo empregadas aceitando os empregos de homens chineses que tendem a ser mais independentes. Então, quando você segue essa linha de pensamento, você vai encontrar misoginia. E eu usei essa citação como prova disso. E esse é o Ben Norton. Mas realmente toda a publicação e toda essa corrente de esquerda que tem muito da mesma ideologia contra o imperialismo ocidental, que soa bem, mas vejam o que é na realidade. Quando a gente volta e olha para o Afeganistão e diz, se você fosse Obama, o que faria? Sem comentários até agora. Apenas um pouco mais sobre o Ben Norton. Eu quero citá-lo. Ele diz que o New York Times se envolveu em propaganda anti-China e que o New York Times é um porta-voz do governo dos Estados Unidos que existe para fabricar consentimento para novas guerras e conquistas imperiais. E todas essas histórias da mídia corporativa sobre a China e Xinjiang são a mesma coisa, são desinformações armadas na nova Guerra Fria na China trazidas a você pelos governos ocidentais, pela OTAN e pela indústria de armas, para retratar um emprego voluntário como trabalho forçado e chinês como algo vil. Esse estenógrafo imperial do New York Times confia em um especialista anti-China de um grupo de reflexão então, o que eles fazem é culpar a OTAN, eles culpam também a CIA, e eles dizem que Nova York, o New York Times, é apenas um porta-voz da indústria de armas e dos governos ocidentais. Então, com tudo isso, eles negam o genocídio que acontece. O Aronnath, ele era um produtor e escritor do Democracy Now!, Democracia Agora, e eu começo a fazer o meu ponto de vista. Estamos olhando para o extremo. Quando eu assisto o Democracy Now! E os vi lidando com a guerra do Afeganistão, eles provavelmente não teriam agora. Blax Blumenthal e Ben Norton, eles estão realmente felizes com o Democracy Now! Blax Blumenthal costumava ser entrevistado e falar sobre Democracy Now! E algumas dessas pessoas costumavam estar bastante envolvidas com ela. E como eu disse, embora suas posições mais extremas, você não vai ouvir sobre o Democracy Now! E ele ainda existe particularmente quando eles vêm para os Estados Unidos e começam a lidar com a política externa. Mesmo antes que eu soubesse que alguma coisa disso existia, eu assisti ao Democracy Now! E percebi o suficiente para desistir de confiar neles como fonte ou como corrente sobre qualquer assunto. Então,
A zona cinza não é a única fonte distante a tomar essas posições. Há uma coisa chamada counterpunch, outra chamada resistência popular e outra chamada LA progressiva. Então, todas essas publicações são de extrema esquerda e vou citá-los. O que está acontecendo em Hong Kong não é, na verdade, uma revolta popular pela democracia, mas uma ferramenta de retórica anti-China e de grande conflito de poder. O imperialismo ocidental, a resistência popular tem repetidamente citado a Zona Cinza em sua cobertura de Xinjiang e republicado o artigo relatório da Agenda Negra de Haiphong. O apoio da esquerda e o equívoco para regimes autoritários não é de forma alguma um fenômeno novo. No passado, figuras notáveis como Noam Chomsky e Alexander Cockburn questionaram a escala das atrocidades cometidas pelo Khmer Rouge e Stalin. Essas posições geralmente têm sido enraizadas no anti-imperialismo e numa profunda suspeita do domínio americano nos assuntos globais. Então, o que eles mostram nesse artigo é o problema com a Zona Cinza. Os 2 últimos parágrafos que li eram deles. Eles mostram o que a Zona Cinza, mas também o que as outras publicações estão fazendo agora sobre esse multilateralismo. E então eles dizem que isso não é assim tão novo. Se você volta atrás e olha para Noam Chomsky foi muito mais cuidadoso no idioma que ele usou. Ele não era tão aberto, mas ele ainda existia. Ele era tão contra o imperialismo ocidental. A sua posição sobre algumas dessas questões de governos estrangeiros, à luz do que ele conhece hoje, é profundamente problemática. E este é um problema de esquerda mais embutido do que o de tomarmos Max Blumenthal. Como você disse antes, Brandon, esse é um Max e este é um Max. É um símbolo de pensamento que permeia mais do que o mais extremo e é por isso que usei Democracy Now! Como exemplo. Muitos na esquerda dos Estados Unidos discordam que uma posição hemogênica ocupada por seu país, mas poucos acabam defendendo o bombardeio do povo sírio por Assad ou o encarceramento em massa de minorias religiosas e étnicas por Xi Jinping. No entanto, publicamos como a Grey Zone funcionam em um nível puramente ideológico baseado no desejo de um mundo multipolar, no qual o poder militar, cultural e econômico global é distribuído entre múltiplos estados-nação e a influência ocidental diminui muito. Então, eles têm sido rápidos a discutir em nome dos regimes autoritários como a China e a Síria. A Zona Cinza funciona como um nível ideológico, um desejo por um mundo multipolar, um desejo por um mundo no qual o poder militar, cultural e econômico seja distribuído de forma ainda mais uniforme. Então, quando eles fazem isso, acho que devemos passar algum tempo em nossas mentes para ver o quão bom isso parece e depois a realidade. E é isso que temos feito há algum tempo, ver quão bem isso soa e depois olhar para a realidade e começar a lidar com algumas das questões mais difíceis. E nós queremos criticar a guerra dos Estados Unidos no Afeganistão. Então, tal como eu disse antes, isso não é uma conclusão. Não estamos dizendo por que eles erram tanto. Talvez você já pode começar a formar uma imagem do porquê deles terem feito as coisas tão mal. Esse é o início da introdução da esquerda e os problemas com a ala esquerda. Nós olhamos para a direita, vemos sua posição de liberdade sobre igualdade, e parte disso é o desejo deles de um mundo unilateral, onde eles querem que os Estados Unidos tenham muita liberdade em detrimento de igualdade de outras nações. Mas quando se procura o multipolar, se não se mantém o controle da igualdade, a gente começa a ver o que acontece, especialmente na igualdade das mulheres. Precisamos saber o que 2016 e 2018
projetado para nos ensinar, porque 2016 é o aumento de conhecimento para o clamor da meia-noite. Em 2016 foram duas eleições, julho e novembro, Clinton contra Trump, mas também Clinton contra Bernie Sanders. E eu gostaria de dizer nesse ponto, para olharem para as pessoas que apoiaram Bernie Sanders, ao invés de Hillary Clinton em 2016. Há alguns problemas aí, mas se não temos nenhum pensamentos ou perguntas, eu vou terminar isso por enquanto. E eu vou introduzir o artigo que eu queria introduzir para a gente ler essa semana. Brandon. So it seems the left has. Então, parece que a esquerda tem a sua própria versão de um estado profundo e toda uma gama de teorias de conspiração para apoiar a sua ideologia, assim como a direita. So their foundational I guess they're very similar. Eu acho que eles são muito parecidos, que eles quase trabalham com o mesmo princípio, mas há um contraste bem notável também. Not sure what I'm trying to say. Nem tenho certeza do que eu estou tentando dizer. Eu acho que eu preciso deixar que isso entre mais na minha mente. O que eu não entrei em mais detalhes, um ponto importante que não deve ser esquecido, é o quão popular é a Zona Cinza. Entre dezembro de 2019 e o início de 2021, em cerca de 14 meses, as principais redes de notícias do governo chinês compartilharam artigos da Zona Cinza mais de 300 vezes. Mais de 300 vezes em 14 meses. Seria uma vez a cada poucos dias. Então, eles são extremamente populares. O Max Blumenthal, extremamente popular na Rússia hoje, no Sputnik, com as máquinas de propaganda do Kremlin, e ele apareceu e lutou e atacou. Quando a Rússia hoje foi listada como site de propaganda nos Estados Unidos, ele lutou contra isso. Ele é extremamente popular. Ele já esteve na Venezuela, ele foi premiado pessoalmente por Maduro. Eles são populares dentro desses regimes. Eles já viajaram para a Síria? Não é só o Tucker Carlson. O Assad sabe que eles existem, Putin sabe que eles existem e eles estão usando isso. E o que eu quero que a gente veja, podemos demonizar Tucker Carlson e quanto quisermos, podemos ver onde eles se unem, mas eles não estão dizendo a mesma coisa. Tucker Carlson pode gostar de ter Anya Perampil no seu programa para dizer o quão má é a Hillary Clinton. Eles concordam com isso, mas as razões pelas quais eles pensam que ela é tão ruim vêm de uma plataforma completamente diferente. E eu não quero que a gente perca isso de vista. Eu realmente não quero que as pessoas comecem a dizer, bem, a esquerda e a direita são a mesma coisa. Lembre-se que se alguém me perguntar, você é uma feminista ou uma ativista dos direitos dos homens, eu saberia, eu diria que sou uma feminista. Se alguém dissesse você é da esquerda ou direita, eu saberia, eu sou de esquerda. Mas eu não sou apenas uma feminista. O feminismo liberal não é feminismo. O feminismo cultural não é feminismo. Eles podem chamá-lo de feminismo, mas não é. E quanto mais nos aprofundamos na compreensão da cultura, mais forte se torna esse ponto. Não quero que as pessoas digam que a esquerda e a direita são a mesma coisa, mas eu pensava que o clamor da meia-noite é para nos levar para a esquerda, e foi, nós somos. Da mesma forma, o aumento de conhecimento para a lei dominical foi feito para nos transformar em feministas, não em ativistas dos direitos dos homens.
mas precisamos ter certeza sobre o que é feminismo. Feminismo tem que ser radical. Somente o verdadeiro feminismo é radical. É o mesmo com a esquerda. E se vamos priorizar a igualdade em detrimento da liberdade, então precisamos ter certeza de como estamos fazendo isso. E é o que estamos fazendo agora. Então, tem várias mãos levantadas, mas eu não quero entrar em problemas. Então, por isso eu vou fechar novamente. E, por favor, escrevam suas perguntas ou pensamentos se vocês acham que pode esquecê-los. Não estamos fazendo isso para ter todas as respostas hoje, mas estamos fazendo isso para nos lembrar do que fizemos antes de irmos falar sobre como nos mudamos da esquerda em primeiro lugar. Isso nos precedeu voltando a 2018 e dizendo por que ficamos na esquerda. Depois fomos para a direita. Depois discutimos Marx e a doutrina da Trindade, tudo no contexto da liberdade sobre a igualdade. Entramos no libertarianismo e vamos fazer isso também na próxima semana, entrar nos grupos de milícias e dar uma olhada no libertarianismo. No contexto da cultura, com alguns artigos que eu realmente quero que vocês leiam. O primeiro desses artigos eu vou analisar e eu vou compartilhar o título com vocês. E é do Instituto Raoul Wallenberg. E eu tinha algumas coisas a dizer só para explicar isso. Como o artigo da Vox, esse é um artigo que precisa ser lido mais de uma vez. Você pode abri-lo e ouvi-lo no YouTube. Eu vou explicar isso em um momento. O Instituto Raoul Wallenberg tem o título Não se atreva a me dizer que os direitos humanos não são universais. A Anna Lindh era uma política na Suécia. Ela foi assassinada, eu acho que cerca de 15 anos, já foi há algum tempo atrás. Anna Lindh foi assassinada por um homem que tinha um ódio contra os políticos e ela faleceu. Em sua homenagem a essa universidade na Suécia, realiza uma palestra anual que deve ser dada por um distinto acadêmico, político, diplomata ou funcionário público de alto nível internacional. Então, essa é a Universidade Lindh, na Suécia. Essa é a palestra deles, uma vez por ano, e é conhecida como a palestra Anna Lindh, em respeito e honra ao político sueco que foi assassinado. Ela foi assassinada em 2013 e eu quero compartilhar a palestra que foi dada em 2017, que foi dada pelo Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos, o Zeid Ra'ad Hussein. Em 2014, ele foi nomeado para ser o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos e ele serviu de 2014 a 2018. Essa palestra em particular ele deu em 2017. Isso é ele dando a palestra em 2017. E é intitulada a partir de algo que ele diz a meio do caminho, onde ele diz: não ouse me dizer que os direitos humanos não são universais. E eu quero que vejamos o contexto no qual ele diz isso. Ele era popular na comunidade dos direitos humanos. Se você quiser, você pode abrir e ler ou ouvir toda a sua palestra aqui. É bastante longo para ouvir porque tem introduções pesadas no início e depois termina também com perguntas no final. Muitas das perguntas que eu não achei particularmente úteis. Ele é cuidadoso no que diz, porque é claro que as pessoas estão falando e dizendo como você vai parar o que está ocorrendo na Síria. E antes de tudo, por favor, leiam isso. Acho que aprenderemos mais quando lermos e depois quando relermos.
First of all, please read it. I think we learn more when we read. Mas se vocês forem ouvir, alguém faz uma pergunta. Someone asks a Há algumas perguntas que as pessoas lhe fazem que não estão incluídas na transcrição que vocês leram. E eu acho que vale a pena ouvir. Um deles é um sujeito que faz uma pergunta bastante libertária, mas é como uma questão libertária internacional. Não apenas libertário, mas o que está ligado ao libertarianismo. Essa ideia de linguagem não acusatória. E ele diz: por que você precisa desses tribunais internacionais? Por que vocês precisam atacar as pessoas? Por que vocês não conseguem argumentar com os governos e trabalhar com os governos? É o tipo exato de libertarianismo que temos lutado dentro desse movimento. E achei interessante ver isso semelhante dessa pergunta feita ao comissário de direitos humanos. E a sua resposta vale a pena ser ouvida, porque eles precisam de lei. Por que precisam ser capazes de responsabilizar esses governos para essencialmente atacá-los? Então, tenho certeza de que este homem, o comissário de direitos humanos, não é perfeito. Ele é, na verdade, um príncipe jordaniano. Mas ele se tornou bastante popular na comunidade dos direitos humanos porque ele fala de forma simples, fala claramente e fala de forma bem pontual. Tanto que a Rússia reclamou dele na ONU em 2016 porque a Rússia não gostou da maneira como ele estava falando sobre Donald Trump. Ele tinha sérias preocupações sobre a candidatura de Donald Trump, como seria de se esperar com o comissário de direitos humanos. Então, ele era conhecido por falar de forma bastante clara e algumas pessoas ficaram muito preocupadas com a sua segurança. Então, se pudéssemos ler esse artigo, eu vou pedir à anciã Terry que compartilhe isso no fórum dos Vespers, e quando terminarmos, se pudéssemos ler e reler a transcrição do seu discurso, acho que seria uma contribuição valiosa para o que estamos discutindo sobre cultura. É um dos poucos artigos que eu acho que são cruciais para construir sobre o que estamos dizendo. Catherine, você se importa de fechar para nós? Perdão por eu não ter visto as últimas mãos levantadas. Vamos orar. Querido Deus, há tanta coisa acontecendo no mundo, há tanta coisa acontecendo entre nós mesmos, enquanto tentamos lutar com todas essas nuances e detalhes e complexidades da esquerda e da direita. A geopolítica, tentamos entender as questões de gênero, observamos o mundo mudando tão rapidamente e as coisas progredindo de formas que realmente confirmam essa mensagem. E esse é um momento muito impressionante, muito importante. E eu penso que muitos de nós sentimos o peso da responsabilidade que carregamos como movimento. E pedimos que nos ajude, por favor, a entender o que estamos sendo ensinados. Isso requer muita renovação em nosso cérebro, muita contemplação séria e muita dedicação. Passar tempo para ler e reler. E realmente gastar tempo e dar prioridade ao estudo. Oro para que o Senhor nos lembre dessa responsabilidade. Muito obrigado pelas apresentações que foram feitas. Obrigado pela anciã Tessie liderando esse estudo hoje à noite. Pedimos uma bênção especial enquanto continuamos a seguir a orientação e a transferir essas informações e conhecimento para nós. Pedimos uma bênção para os líderes e para todos nós. Muito obrigado também por esse sábado que temos um tempo especial para estudar. Em nome de Jesus, amém.
I just want to encourage us before we close, if I Antes de can. encerrar, eu só gostaria de nos encorajar. Nós fizemos tudo isso. Fizemos tudo isso para fazer um ponto. Foi muito material e faz tudo parecer complicado. Nós passamos por tudo isso e dizemos que não é igreja e Estado. E eu acho que isso pode causar esse medo. E eu passo por tudo isso como vocês, pensando que tudo isso é complicado. Mas quando você sai do outro lado, não é. Então eu espero que possamos começar a ver isso. Quando você sai do outro lado e vê que o sexismo está embutido na cultura, e é por isso que esses 4 homens são tão profundamente misóginos. Quando você vê isso, tudo isso é realmente para tentar nos ajudar a mudar a fiação em nosso cérebro, para que quando dizemos que é cultura e não cristianismo, isso faça sentido. Está mudando esses processos de pensamento, mas a conclusão ela é realmente tão simples assim. Dizer que está embutido na cultura, portanto você não precisa do cristianismo. Se você cresceu conhecendo esses homens, então você seria misógino com uma tonalidade azul. Vamos dizer que se você cresce islâmico, você é misógino com uma tonalidade verde, ou se você cresce cristão, você é misógino com uma tonalidade laranja. Alguns são piores que outros, algumas manifestações são mais terríveis, alguns saem de maneiras diferentes, alguns, claro, são impactados, e é claro que há esse elemento de estar convencido disso porque alguém lhe dá um versículo bíblico. Eu estou observando meus amigos com os quais eu cresci deixar o adventismo. Eles não deixaram o adventismo e se tornaram ateus. E se tornaram menos sexistas do que quando eram adventistas. Eles poderiam ter ficado melhor com as pessoas fazendo coisas diferentes que não são tradicionalmente cristãs, mas nenhum deles era menos sexista, nenhum era menos misógino, porque não está enraizado nos óculos que estão nos olhos. Então eu espero que, usando isso como exemplo, estejamos fazendo a mesma coisa com a esquerda. Estamos mostrando a complicação disso, para que quando mostrarmos a conclusão, que eu espero que seja simples, e quando sairmos do outro lado, possamos identificar o problema por nós mesmos com mais facilidade. E então nós seremos capazes de tentar desfazer os danos causados na nossa mente através de informações erradas. Eu só digo isso para esclarecer o ponto. Parece complicado, mas a conclusão não é. As conclusões são realmente simples. E espero que nas complicações ninguém se desespere. Isso era tudo que eu realmente queria acrescentar. Na próxima semana, talvez revisaremos algumas coisas, porque havia algumas mãos no ar e eu não quero deixá-las sem resposta. E depois nós vamos atar o libertarianismo e os grupos de milícias. E até lá eu já terei compartilhado os 3 artigos que são os blocos de construção fundamentais para o que diremos da esquerda. É tudo isso, é só. Obrigada a todos e feliz sábado. Foi um prazer estar com vocês.